Boa noite, meu nome é Hernani Costa e, conforme solicitado, vamos fazer hoje o estudo para a Casa Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no ANIL, e vamos falar hoje sobre Prelúdio da Volta, né? Sobre os espíritos se preparando para voltar, para encarnar. E vamos fazer um preparo, uma prece inicial e vamos ter 50 minutos de estudo, conforme solicitado pela direção da casa. Então, o preparo do ambiente vai ser feito pelo livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, Espírito Joana de Ângeles. Eu abri aqui uma página na sorte, que vem bem a calhar com quem está vivendo hoje, apesar do livro ser bem antigo. E é no capítulo 158, né, porque está em algarismo romano, então tem que treinar aqui para ver. Mas é no capítulo 158, e ele nos traz a seguinte mensagem, né? Os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes controla os abusos e os excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser esse, somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Joana de Ângeles, Divaldo Pereira Franco. Vem bem a calhar. Pedimos aos bons espíritos, pedimos aos nossos mentores pessoais, aos mentores da casa do Núcleo Espírita, Chico Xavier, pedimos aos espíritos superiores, pedimos a Jesus e a Deus que nos tranquilize agora, que nos acalme, que traga a harmonia que nós precisamos para mais um aprendizado, já que estamos num planeta de provas e expiações e passando para a regeneração. Fundamental importância, instrução, tranquilidade, harmonia, fraternidade, através da caridade. Então, pedimos muito que os espíritos deem esses 50 minutos de tranquilidade que precisamos para exercer a nossa capacidade de raciocínio, de síntese e de compreensão tão importante para a nossa evolução espiritual, tendo em vista que fazemos parte de uma religião em que a fé é raciocinada. E é sobre esse raciocínio que nós vamos falar hoje, no capítulo 7 do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, de 1857, da volta do espírito à vida corporal, o primeiro item, prelúdio da volta. E é sobre isso que nós vamos falar. Como nós nos preparamos para reencarnar? Como é esse preparo? Nesse aspecto do prelúdio da volta, eu acho muito interessante que nós vamos discutir aqui, que nós espíritas nós estamos muito acostumados a fazer o estudo, a avaliação de encarnações do nível da nossa. Por que nós temos esse costume de estudar encarnações do nível da nossa? Porque as obras de André Luiz, a maioria das encarnações que passam lá, são encarnações programadas. Então, na obra de André Luiz, o que ele traz, a maioria das encarnações que eles relatam para a gente é encarnações de um nível tal que já tem uma mentorização, do nível tal que tem um preparo do ambiente, da família, do espírito que está encarnando, né, para que ele venha e passe as metas, né, as provas e as expiações que nós passamos durante a nossa vida. Então, a reencarnação de Sigismundo, todas as encarnações, não vou nem entrar aqui mais no detalhe, essa para mim é a mais completa e mais perfeita, mas todas as encarnações que passam nas obras de André Luiz são encarnações programadas, encarnações que tiveram mentorização. Então, o espírito é preparado, ele já olha quem vão ser os pais, quem está aqui antes, então a família que ele vai vir, o idioma que ele vai falar, né, as afinidades e as dificuldades que ele tem, os problemas do passado ou os amores do passado, e aí prepara a encarnação. Então, isso é o básico que nós espíritas compreendemos e estudamos quando estudamos as obras de André Luiz. E aí, quando você vê as respostas do Chico ou do próprio Divaldo, é tudo em cima disso.
não são as encarnações compulsórias, não são as encarnações automáticas e que existem, e ainda é muito caso. Então, hoje, quando a gente fala do prelúdio e dessas primeiras questões, né, que vai da 330 a 343, você vai ver que muitas encarnações, talvez a maioria delas ainda no planeta, não passam por essa programação. Quando nós assistimos O Nosso Lar, que foi um filme espírita, eu acho que de maior bilheteria, de maior interesse para todos nós vimos que tem um Ministério da Reencarnação. Então existe um ministério preparando as encarnações de quem está no nosso lar. Mas todos nós já sabemos que o nosso lar já é um estágio, né, um degrau espiritual de bom nível, de ótimo nível. Tanto que as pessoas lá são tratadas, né? São hospitalizadas, têm casas, né? Nosso lar já estava tentando migrar de um estágio mais elevado, né? Mudando a forma de alimentação que existia lá, que ainda era muito parecida com a Terra, para nós habituarmos, né? No plano espiritual. Então, o nosso lar, que tem um ministério da reencarnação, já são para espírito com um nível de encarnação, de compreensão para isso. E nós vamos ver aqui, nessas questões, nós vamos ler elas e vamos debater, que a maioria das encarnações ainda não passam por isso. Algumas casas, alguns livros de André Luiz, algumas passagens, eles falam muito das casas transitórias. Essas casas transitórias que estão aqui socorrendo, né, que são os postos de saúde, não são os grandes hospitais, para fazer uma analogia, estão aqui socorrendo, e ali a gente percebe nas obras de André Luiz que o controle já não é tão grande, que já não existe uma grande mentorização, pelo automatismo da encarnação. Na realidade, a encarnação ela é um fato da natureza. É tão natural quanto nascer, quanto você fecundar, né, o óvulo através do espermatozoide. Então, da mesma natureza que você cria, né, a vida aqui na Terra, e aí um espírito se vincula e nasce, o plano espiritual, o espírito ele é levado a reencarnar. Aqui nessas questões, eu sempre abordo muito isso, que foi muitos e muitos anos antes de Chico e de André Luiz trazer toda a história dele. Você vai ver que ele trata o prelúdio, né, o anteceder da encarnação como algo mais natural, como algo que a natureza prepara e que o espírito passa por ele inevitavelmente. E aí eu vou ler as questões e vocês vão começar a compreender por que tem tanta encarnação ainda com problema, é que você fica olhando e fala, pô, será que não tem mentorização? Por que isso acontece, né? Por que dessa família já tem tanta dificuldade, os espíritos já são tão embrutecidos, já tem tanto problema, ainda vem mais um espírito embrutecido? Vamos ler um pouquinho aqui para nós compreendermos juntos o que fala o Livro dos Espíritos, 1857. Prelúdio da Volta. Questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que tem que retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignoro quando isso se dará. 166, né? Referente à questão 166. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente que é. Então o espírito, nesse caso aqui, ele não está nem sendo avisado, não tem nenhuma mentorização. Ele começa a pressentir que está chegando a hora dele encarnar. Ele começa a sentir uma afinidade fluídica com aqueles pais, né, com aquela família, com aquela situação, muitas vezes dentro da casa, vivendo naquele ambiente familiar, né? E aí ele começa a pressentir que está chegando a hora dele de reencarnar. Então é uma coisa natural que mesmo no passado, e a quantidade de mentores no planeta eram muito menores, e a quantidade de espíritos para encarnar muito maiores, nós encarnávamos compulsoriamente a livre gosto, né? Sem saber exatamente a hora. Você vai perdendo a consciência e já acorda. Por isso que muitos espíritos não conseguem compreender a reencarnação ainda. Por mais que você fale, que você mostre, ele não consegue compreender. Porque mesmo no plano espiritual, ele não teve uma exata lógica e precisão do que ia acontecer. São as reencarnações que você ainda não tem a capacidade de definir os seus critérios, né? O que você vai passar, o que vai acontecer. Você só tem uma afinidade. Afinidade com os pais, com a família, às vezes de amor, às vezes não de amor. E aí você acaba entrando nesse transe aí, nessa consciência da natureza e encarna. Essa é a primeira questão. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação?
Muitos há em que tal coisa não pensam, que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza em que se acham no futuro que os aguarda constitui uma punição. A maioria dos espíritos, e a gente vê isso na carne, eles não conseguem compreender a reencarnação. Então, lá no plano espiritual, também não. Olha como é curioso isso. Né? Nas obras de André Luiz, todos sabiam, né? Na obra de André Luiz, tirando os suicidas, os ovoides, todos eles programavam junto com os mentores. Sabiam mais ou menos o que ia acontecer. Não tinham os detalhes de toda a programação, mas sabiam o que ia acontecer, né? E aqui a gente vê que, em 1857, a maioria não. A maioria, ou muitos, não tinham essa concepção ainda. Com a evolução do planeta, com o crescimento do planeta, com os espíritos que estão assistindo uma palestra como essa, com a vinda do espiritismo, mais espíritos no plano espiritual conseguem compreender o que é a reencarnação e começam a programar melhor, que é muito melhor para todos nós e para a evolução do planeta. Pode o espírito apressar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. A gente está vivendo isso agora, né? As vacinas estão saindo aí, tem um monte de gente que eu conheço, inclusive, que diz que não vai tomar de maneira nenhuma, né? Quer dizer, desacredita da ciência, né? Desacredita da... E a mesma coisa a reencarnação. Foge da prova, eu não quero ele, eu odeio ela, eu não quero essa família de maneira nenhuma e fica no plano espiritual, adiando a encarnação, mas ele sofre mais lá do que se estivesse vindo na carne. Todas as encarnações são proveitosas. Só existe um fato numa encarnação e que atrasa mais do que você evoluiria se não encarnasse, que é o suicídio. O restante, todas as encarnações são proveitosas. Por isso que ele dá esse exemplo. Adiar a encarnação é muito pior do que vir e sofrer e ter que passar pelas dificuldades que você passaria, pelas provas que você te afugenta, né, que te acovarda na hora de encarnar. 333. Se considerasse bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, ou seja, no plano espiritual, e conseguintemente não ambicionasse elevar-se, poderia um espírito prolongar indefinidamente esse estado? Ele está tranquilo no plano espiritual, está trabalhando lá, faz mais ou menos suas coisas, um estágio mediano, e não quer encarnar, não quer sofrer, não quer ter dor de cabeça. Ele poderia prolongar isso indefinidamente? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. Então não tem jeito. Pode adiar um pouco, pode, né, continuar trabalhando em outras coisas, se sentir tranquilo, sabe que vai sofrer aqui na encarnação, mas em algum momento você vai ter que vir, mais ou menos rápido. Quanto mais encarnações você tem, mais evolução você tem. Há predestinação na união da alma com tal ou tal corpo, ou só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tornará? Quer dizer, na hora da fecundação é que se define qual é o espírito que vai encarnar, ou isso já é programado antecipadamente? O espírito é sempre de antemão, designado. Tendo escolhido a prova a que se queira submeter-se, pede para encarnar. Ora Deus, que tudo sabe e vê, já antecipadamente sabia e virá que tal espírito se uniria a tal corpo. Mesmo quando não tem uma mentorização, por isso que ele fala de Deus. Quando ele fala de Deus, ele está falando da natureza, né? Do controle geral do universo. Então, mesmo não tendo uma mentorização, o espírito já está junto com a mãe, ou com o pai, ou com ambos, né? Às vezes é ocasional, né, o sexo, mas ele já está ali, né, com uma afinidade espiritual, com uma condição que, quando tem a fecundação, é aquele espírito que já está vinculado. Então, sem o espírito, não tem a gravidez. E a gravidez sempre tem um espírito determinado, que pode ser através de uma mentorização, como a gente vê nas obras do André Luiz, ou pela própria natureza. Por isso que aqui ele não fala do mentor, ele fala de Deus. Então ele já bota a natureza como responsável de qualquer forma. Mesmo ninguém mentorizando, a natureza já está preparando as afinidades fluídicas, que no ato da fecundação é aquele espírito que está apto, pronto, junto àquela mãe, ou aquele pai, ou ambos,
para aquela encarnação. Isso é importante a gente compreender também. A resposta do Espírito da Verdade não é sobre uma mentorização, mas é sobre Deus. E Deus, quando ele coloca aqui, é essa força natural, essa força da natureza que nos impele, né, através das leis de afinidade, a encarnar ou se afinizar, ou até obsidiar. A gente já sabe como funciona isso, né, a nível de frequência espiritual. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva à prova? Pode também escolher o corpo, quer dizer, ele fala pode, né? Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que esse apresente ainda serão, para o espírito, provas que lhe auxiliarão ao progresso, se vencer os obstáculos que lhe oponham. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. Então ele diz, depende do grau de evolução da encarnação. Naquela ocasião, nós não tínhamos ainda as obras de André Luiz e ficamos entendendo que alguns espíritos escolhiam e outros não. Alguns sabiam até o sexo que ia ter, etc., outros não. Outros vinham com o sexo que lhe compete para as melhores provas e condições. E aí a gente vê essas dificuldades que existem. Você não aceita o corpo que teve, a condição sexual que você teve, né? Não aceita, mas aquela era a melhor condição para a tua encarnação naquele momento. Obviamente você não vai perder ela por causa daquilo, né? Vamos nos preparar, vamos trabalhar da melhor forma possível, mas muitas vezes a gente vê coisas muito comuns de a gente não gostar das condições físicas, biológicas, do pai, da mãe, ou do sexo que veio, etc. Mas o que ele diz aqui é, nem sempre você escolhe, alguns escolhem, e muitas vezes você não fica satisfeito com o que veio, mas é o melhor para você. Vamos preparar as próximas até você conseguir cumprir todas as provas e expiações que foram determinadas para aquela encarnação. Interessante essa questão também. Aí tem aqui um adendo, né? Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Mas acontece de recusar. E os abortos espontâneos, né, os abortos naturais, são a prova disso. Muitas vezes a família não aceita, muitas vezes o espírito não aceita, não suporta e acaba desencarnando através do aborto. E aí vamos preparar novamente, vamos preparar melhor o espírito, vamos dar mais força, motivação, coragem. E aí vamos tentar, né, fazer com que ele venha. Poderia dar-se não haver espírito que aceitasse encarnar numa criança que houvesse de nascer? Pode acontecer de uma criança vir numa condição que nenhum espírito quer encarnar? Deus a isso proveria. Quando uma criança tem que nascer, vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. Deus, quando ele fala, né, a natureza, né, o plano espiritual, vai prover em algum lugar no planeta, dos 25 bilhões de espíritos, né, os 18 bilhões estão no plano espiritual, um que tenha condição de encarnar naquela criança e passar pelas provas que elas estão passando. Então a natureza, Deus, vai prover, mesmo que ninguém queira próximo, por algum motivo. Ou por causa da família, dos pais, falta de afinidade, deficiências físicas, etc. Vai existir um espírito na natureza que é importante, por exemplo, um ovoide, um espírito que perdeu a forma humana, isso para os casos mais graves, né, de encarnação ou de desencarne prematuro fetal. Então sempre tem um espírito para, e a natureza vai prover isso. Questão 336 também muito inteligente. 337. Pode a união do espírito a determinado corpo ser imposta por Deus? Certo, do mesmo modo que as diferentes provas, mormente, quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir ao corpo de determinada criança, que pelo seu nascimento, pela posição que vem ocupar no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. De castigo ou de provas, né? Então, são as encarnações compulsórias. Então, ela é obrigada a encarnar, ele não tem consciência, ainda não consegue, está numa dificuldade enorme no umbral, está com um problema de suicídio, perdeu a forma humana. A gente vê isso também nas obras, várias obras espíritas que nós conseguimos evoluir depois de 1857. Então, muitas encarnações são compulsórias, que é o melhor para o espírito, mesmo ele não tendo consciência disso. E aí
coloca-se na carne. Quando se fala Deus, fala-se da natureza e dos espíritos elevados que cumprem as determinações de Deus. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, que é que decidiria sobre a qual desses pertenceria o corpo? Então, muitos espíritos para um corpo. A outra questão, né, era um corpo e não tinha nenhum espírito, a 336. A 338 todo mundo quer encarnar naquela família, ou naquele corpo, naquela condição. Muitos podem pedi-los, mas em tal caso, Deus é quem julga qual o mais capaz de desempenhar a missão que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir seu corpo. Então, muito antes, pela família, pelas afinidades, pelas provas, pelas oportunidades, já tem um espírito definido nesse grau de evolução, aí tem mentorização e o ambiente já está sendo preparado para ele. Às vezes tem uma fila de espíritos, né, e etc. Aí encarna um, depois vem outro filho, depois vem um neto, depois, né, essas coisas acontecem. 338. 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Boa pergunta também. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, da prisão, né, do corpo, que eles dizem. Pelo nascimento, entra para ela. Então é mais difícil, é mais arriscado, é mais penoso encarnar do que desencarnar. E a gente tem pavor de desencarnar. Mas ainda bem, porque a lei de preservação da espécie mantém a gente com esse amor à vida, né? Preservar a espécie, manter-se vivo, e mesmo assim os índices de suicídio no planeta aumentaram exponencialmente. Então, o medo de morrer é muito importante para todos nós e é uma condição animal, né? Que a gente vem exercendo nas inteligências inferiores dos reinos animais, que é a preservação da espécie, preservação da vida. Mas nascer é mais arriscado e mais penoso do que desencarnado, do que morrer. Depois que você chega no plano espiritual e socorrido, a sua condição é muito melhor. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica ele esse ato considerando-o grande e importante? Procede como o viajante que embarca por uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Olha que resposta interessante, poética, né? Do espírito da verdade. Quer dizer, é como se você fosse fazer uma travessia longa de barco e você não sabe como você vai chegar do outro lado, né? Como é que você vai reagir, etc. Eu costumo fazer nas palestras uma condição que se chama determinismo relativo. Eu aprendi isso com Newton Gonçalves de Barros, que é um espírita muito interessante. Eu não conheci pessoalmente, infelizmente, mas leio os livros dele todo, e ele fazia muito artigo. Ele era professor lá em Nova Iguaçu. E vocês pesquisaram na internet, vão ver quem era. E ele tinha muitos artigos falando sobre esse determinismo relativo, que é cada encarnação nossa. Determinismo porque a gente sabe quem é o pai e a mãe, que a gente sabe a cor dos olhos, a cor da pele, o biotipo que a gente vai ter, a língua que a gente vai falar, o país que nós vamos viver, algumas oportunidades que vamos ter. Então isso é determinado no momento que você vai encarnar. Todas as condições genéticas são determinadas no momento que você vai encarnar. O pai e a mãe, o irmão mais velho, o tio, tudo isso você já sabe. É relativo por quê? Porque o seu livre-arbítrio pode mudar tudo isso. Você pode abandonar a família, você pode não aceitar as condições genéticas que você recebeu e mudar de sexo, mudar de gênero, mudar de condição. Então é relativo por quê? Porque as provas são determinadas e aquelas ferramentas são utilizadas para as provas que você vai ter, mas é relativo porque você pode não aceitar ou querer mudar tudo. Eu, muito jovem, resolvo mudar do país, não quero mais aquela família, vou buscar uma outra condição. No meu sonho, eu reprogramo a minha reencarnação. Às vezes eu perco o espírito que eu ia ter como cônjuge, né, como marido, como mulher. Às vezes eu vim para ter os filhos e não consigo ter, ou não quero ter, faço opção de não ter, e vou reprogramando a minha encarnação para não perdê-la. Então é determinismo, por quê? Porque tem muita coisa determinada, e é relativo porque o meu livre-arbítrio e o meu espírito e o espírito das pessoas que estão ao meu redor podem mudar a cada dia que passa esse destino. Então é tudo a teoria da relatividade de Albert Einstein, né? É determinismo relativo. Muitas coisas programadas que eu desprogramo ou mudo no decorrer da encarnação. E aí tem um anexo aqui.
O viajante que embarca sabe a que perigo que se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas, a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. É o determinismo relativo. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes de exílio, de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas como este, com relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou o momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual do homem em agonia, dele se apodera a perturbação que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada. A aproximação do momento de reencarnar sente uma espécie de agonia, de medo, de agonia, né? De distância. 341. Na incerteza em que se vê quanto à eventualidade do seu triunfo nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação, de ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência o retardarão ou farão avançar conforme as suporte. E aí você vê que o grande mal hoje, né, não é nem a depressão, é a ansiedade. Ansiedade da mesma que a gente tem antes de encarnar. Ansiedade de acertar, de fazer as coisas certas. Será que a gente está no caminho certo? Esse é o ponto, né? Que antes de encarnar você já vive isso. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos, seus amigos, que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vêm recebê-lo quando vai desencarnar na volta? Depende da esfera que pertença. Se já está nas esferas em que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. Animam e mesmo lhe seguem, muitas vezes, o espaço pela vida fora. Depende do grau de evolução. Nas casas transitórias, no nível mais baixo, não tem isso. Já reencarna meio compulsoriamente. É umbral, são muitas dificuldades. Por isso que ele deixa muito claro aqui nessa questão 342, mesmo lá em 1857. O que vemos em sonho que nos testemunham afeto, que se nos apresentam em desconhecidos semblantes, são algumas vezes os espíritos amigos que nos seguem passos na vida, que é alguns que a gente sonha, que a gente vê no sonho, e chega aqui e não lembra, porque não sabe quem é, ou não conhece, são os amigos que nos acompanham? Uma ótima pergunta também, né? Muito frequentemente são eles que nos vêm visitar, como ides visitar um encarcerado. Então, alguns espíritos do plano espiritual, que são teus amigos, eles vêm aqui te visitar. Vem no sono, vem no sonho. Para quê? Para te ajudar nessa evolução. Aqui eu tenho uma entrevista de 1964, de André Luiz. Essa entrevista foi para o ID de Araras, São Paulo. Nessa entrevista concedida ao diretor do Anuário Espírita para a edição de 1964, número 1, André Luiz respondeu às perguntas formuladas de números ímpares através do médium Valdo Vieira e as de números pares através do médium Francisco Cândido Xavier. Os temas são os mais diversos: vida atual, sexualidade, homossexualidade, reencarnação, etc. E olha essa pergunta 25 como é interessante. A 25 ele diz o seguinte... Pergunta 25. Todas as reencarnações, mesmo as dos indivíduos vinculados às condições inferiores, são objeto de um planejamento detalhado por parte dos administradores espirituais? Lembra que eu falei isso? Essa é a pergunta, Chico Xavier que fez. Há renascimentos quase que automáticos, principalmente se a criatura ainda permanece fronteiriça à animalidade, entendendo-se que quanto mais importante o encargo do espírito a corporificar-se junto da humanidade, mais dilatado e complexo é o planejamento da reencarnação. Aqui André Luiz mata. Aliás, essa entrevista vocês deveriam buscar na internet, né? Que é para o Anuário Espírita, porque ele responde questões muito atuais sobre homossexualidade, sexo, etc. Então aqui ele deixa muito claro: a maioria das encarnações não são mentorizadas, não são ainda programadas, porque os espíritos estão muito próximos da animalidade, mas são todas controladas pela natureza ou por Deus. Assim como o nosso desencarne, assim como tudo que a gente vive, né? Respirar, né? Falar, ouvir, agir, né? Como as coisas automáticas que nós fazemos durante a nossa vida. Então, as reencarnações, muitas compulsórias e outras automáticas. André Luiz, genial como sempre.
Nós passamos aqui alguns pontos, né, sobre o livro espírita, e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre, né, falamos aqui esse prelúdio, como funciona, e agora para a gente ter ideia de como é que está o planeta, de que nível de informação que nós já temos no planeta, por que ainda acontece tantas encarnações compulsórias, tantas encarnações automáticas e outras programadas, para a gente entrar no detalhe e entender porque o que a gente vive hoje na nossa vida, né? Quais são as discussões políticas que a gente tem hoje, né? Sendo muito explícito, por que alguns espíritos, provavelmente nós que estamos aqui falando sobre a reencarnação e estudando a reencarnação, temos o privilégio de ter uma encarnação programada, e segundo André Luiz e o próprio Livro dos Espíritos, né, a maioria não tem. Vocês já fizeram essa pergunta? Porque aqui a gente leu tecnicamente, e quando a gente lê tecnicamente, sem a emoção, e quando você está inserido no lado bom da lei, porque isso aqui é uma lei. É como se eu estivesse pegando o Código Civil aqui do Brasil, a Constituição brasileira, e falando o seguinte: olha, algumas pessoas vão ter direito a uma programação reencarnatória, pensa bem, e outras não. E aí você fica se perguntando, vem cá, por quê? Por que tem tanta gente que nasce lá numa condição familiar péssima? Doenças físicas gravíssimas, o pai, a mãe, a avó, a tia não tem a menor condição de cuidar deles mesmos, ainda tem que cuidar de um espírito que está vindo ali. Como é que pode isso? E outros nascem na família maravilhosa, e aí vem 3 filhos, um mais inteligente do que o outro, um mais bondoso do que o outro. Pô, todos estudam, um é médico, outro é psicólogo, outro é, sabe, médium espírita. Como é que pode? Por que isso acontece? Se a gente está vendo tanto pela obra espírita de Allan Kardec quanto para André Luiz, que realmente as encarnações, algumas são programadas e mentorizadas e a maioria não. Então como é que funciona isso? Onde é que está essa justiça, né? Se todos nós sabemos, né, acreditamos e na prática, quando você vê as obras de André Luiz, dentro desse mundo de encarnação, de provas, expiações, etc., que a coisa mais justa que Deus inventou para o universo é a reencarnação. Sem reencarnação não haveria justiça. Porque muitas coisas que nós fazemos de certo e de errado nessa vida, ou a gente não é beneficiado nessa encarnação, desencarna com um monte de problema, etc., ou a gente faz um monte de coisa errada, um monte de abuso e não é punido aqui. Então, só a reencarnação para explicar, dentro da lógica que a gente conhece, né, do determinismo, o que são as provas e expiações e que é a justiça divina. Mas mesmo a reencarnação, se nós olharmos só por um prisma não espírita, que se não conhecêssemos as obras de André Luiz, a gente ia ficar perguntando: por que eu tenho o privilégio de ter uma programação reencarnatória, boa ou ruim, e a maioria não tem? Por que alguns são compulsórios? E é isso que a gente precisa começar a responder. Porque senão a nossa doutrina fica uma doutrina circunscrita, só nós espíritas conhecemos as obras, ou que somos beneficiados por ela. Porque a pessoa que nasce e vai direto para um orfanato, vai direto para uma adoção e não consegue, que vai para uma comunidade com 10, 15 na mesma casa, passar fome a vida inteira, o cara fala o seguinte: poxa, como é que você está me dizendo que a minha programação não foi programada? Está na cara que não foi, mas foi. São as afinidades fluídicas que trazem isso. E o nível de espíritos no planeta são níveis de espíritos diferentes. A possibilidade e a quantidade de encarnação que alguns tiveram, outros não tiveram ainda. E é isso que a gente vai começar a ver agora, que são, nessa entrevista de André Luiz, que responde muito dessas questões. Né? Primeira questão: qual a quantidade aproximada de habitantes espirituais em idade racional? O que quer dizer isso? Que já pode encarnar num corpo humano. Que se desenvolve presentemente nas circunvizinhanças da Terra. Isso em 1964. Primeira questão. Aí a resposta: será lícito calcular a população de criaturas desencarnadas em idade racional nos círculos de trabalho em torno da Terra para mais de 20 bilhões, observando-se que alta percentagem ainda se encontra nos estágios primários da razão, e sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Olha que resposta interessante. Quantos espíritos
tinha no plano espiritual, né, desencarnados, em 1964, quando André Luiz respondeu essa questão. E essa questão, a número 1, foi feita pelo Valdo Vieira. E aí ele fala, em idade racional, quer dizer, do corpo humano, que já pode encarnar num ser humano, no plano espiritual tem 20 bilhões de espíritos. A população do planeta em 1964, pode procurar aí na internet, mas eu estimo que era em torno de 5 bilhões de espíritos. Então existiam 25 bilhões de espíritos no planeta, que são os espíritos que existem até hoje, né? 5 bilhões estavam encarnados e 20 no plano espiritual. Fazendo uma conta boba, rápida, se tinha 5 encarnados e 20 no plano espiritual, tinha 4 para cada uma vaga nesse Enem. Então você já vê que não é uma coisa simples, né? Tinham 4 espíritos para cada vaga, um encarnado e 4 esperando uma vaga para encarnar. Isso em 1964. Se voltássemos atrás na época de Jesus, que a população do planeta estima-se que era de 250 milhões de espíritos, quer dizer, um pouco mais do que nós temos do Brasil, que eu acho que o Brasil tem 220 milhões, quer dizer, seriam 30 milhões a mais do que nós temos no Brasil, na época de Jesus, no planeta inteiro. Então, na época de Jesus, fazendo uma continha boba também, nós tínhamos 10 espíritos, são 25 bilhões, né? Para cada, não, 100 espíritos. 100 espíritos para cada vaga aqui no Enem. Então tinham 99 espíritos no plano espiritual para cada um encarnado. E aqui na época de André Luiz tinha, né, 4 para cada um. Quer dizer, a população do planeta foi crescendo geometricamente e isso foi muito bom para a evolução do planeta, porque foi mais vagas nas universidades, nas escolas sendo criadas. E André Luiz diz que essa quantidade de espírito, ela modifica. Por quê? Porque alguns espíritos saem do planeta para outros orbes e muitos espíritos que estão nos reinos animais já passam a ter condição de encarnar no ser humano. Então ele fala, ó, sendo esse número passível de alterações constantes pelas correntes migratórias de espíritos em trânsito nas regiões do planeta. Então alguns espíritos ganham a possibilidade de encarnar no corpo humano, estão sendo trabalhados nos reinos inferiores, e outros que estão no corpo humano saem do planeta para outros orbes. Então esses espíritos, mas levando em consideração que não vai mudar muito, estima-se que tem 25 bilhões de espíritos no planeta. Os 25 bilhões, na época de Jesus, o Enem era muito complicado, era 99 para cada vaga, e agora que em 1964 eram 4 para cada vaga. E hoje é menos de 3, porque a população do planeta é 7 bilhões e meio. 7 bilhões e meio para 25, sobra 18, menos de 18, 17,5, fazendo uma conta rápida, 2, alguma coisa para cada encarnado. Então, cada vez mais está tendo vagas nessa universidade, né? Pergunta número 2. A quantidade de espíritos que vivem nas diversas esferas do nosso planeta tende atualmente a aumentar ou a diminuir? Qual acontece na crosta planetária, as esferas de trabalho da evolução que rodeiam a Terra estão muito longe de quaisquer perspectiva de saturação em matéria de povoamento. Quer dizer, ainda tem muito espaço naquela época e agora provavelmente também para novos espíritos virem encarnar e utilizar o planeta. Então essa história que o planeta vai acabar, que nós já saturamos o planeta, não. Cada vez mais nós vamos evoluir, vamos ter mais consciência e vamos cuidar mais da natureza, do ambiente, do meio ambiente, dos ecossistemas, né, da nossa vida, do próximo como a ti mesmo, aprender a nos amar e amar ao próximo, quer dizer, vai ter mais possibilidade de mais espíritos encarnados. Fora a tecnologia, né, para aumentar a produção, né, o trabalho agrícola. A nosso nível de alimentação tende a melhorar com o tempo também, a gente desperdiça muito ainda. Quase metade da comida do planeta ainda é desperdiçada. Assim como os materiais de construção, os materiais da natureza. Quer dizer, tem muito desperdício por nossa incapacidade, pela nossa irracionalidade de usar esses meios. Como André Luiz diz que a maioria dos espíritos são ainda estágios primários, é isso mesmo. Um espírito estágio primário destrói tudo, ele mata, ele, né, ele desperdiça a vida dele mesmo, a natureza, etc. Então está tudo em linha com o que André Luiz nos trouxe aqui, né? Pergunta 3. Considerando-se que as criaturas dos reinos vegetal e animal, deste e de outros planos, absorvem elementos da economia planetária, pergunta-se:
O nosso planeta dispõe de recursos para a manutenção e sustentação de uma comunidade de número ilimitado de indivíduos, ou a dispensa celeste do nosso domicílio cósmico se destina a uma sociedade de proporções limitadas, ainda que as dimensões desconhecidas? Quer dizer, nosso planeta tem espaço para mais espíritos, para continuar encarnando, para continuar evoluindo, recebendo outros espíritos de fora. Por exemplo, a população do planeta vem aumentando, né, drasticamente. A gente aguenta isso? O planeta aguenta? Ou a dispensa já está chegando no limite? Boa pergunta também, né? Certo, nos limites do orbe terreno, não é justo conceituar os problemas da vida física fora de peso e medida. Entretanto, preciso considerar que as ciências aplicadas à técnica, à indústria, à produção, nos vários domínios da natureza, assegurarão conforto e sustento a bilhões de espíritos encarnados na Terra, com os recursos existentes no planeta por muitos e muitos séculos ainda, desde que o homem se dispõe a trabalhar. É o que eu falei antes. Então a gente precisa trabalhar, evoluir, não desperdiçar. Então o espírito, quando você vê desde criança, muito jovem, não desperdiça água, não desperdiça energia, apaga as luzes de casa, está sempre preocupado se você está desperdiçando comida quando vai num restaurante, em casa, etc. Não desperdiça roupa, não desperdiça nada, não desperdiça recurso nenhum, não desperdiça tempo. São os espíritos mais evoluídos. Os menos evoluídos são aqueles ainda que desperdiçam tudo, que botam tudo a perder, desperdiça dinheiro, desperdiça saúde, fumando, bebendo, colocando a vida em risco. Então, o espírito mais evoluído é aquele que menos desperdiça e aquele que mais, né, trabalha para produção, né, para melhorar as técnicas agrícolas, as técnicas de indústria, é, as técnicas em geral para que o planeta consiga evoluir e comportar mais gente aqui. O espírito mais evoluído ele vem com essa característica, essa virtude. O menos evoluído ele desperdiça, polui, suja, muito mais. Pergunta 4. Espíritos originários da Terra têm emigrado nos últimos séculos para outros planetas, outros orbes? Aí a resposta. Seja de modo coletivo ou individual, em todos os tempos, espíritos superiores têm saído da Terra rumo a esferas enobrecidas, compatíveis com a elevação que alcançaram. Quanto a companheiros de evolução retardada, principalmente os que fizeram necessidade de corretivo doloroso por delitos conscientemente praticados, em muitos casos sofrem temporária segregação em planos regenerativos. Então a mesma coisa, recebemos espíritos que precisam evoluir aqui, ajudar a nossa evolução, e outros espíritos mais evoluídos vão e migram para outros orbes. Há essa troca de orbes, de planeta, para ajudar a evolução de quem sai quando vai para um planeta mais evoluído, ou ajudar a evolução no planeta inferior quando você sai daqui, e aí você vai aprender com essa dor, com essa dificuldade, o quanto foi complicado para você desperdiçar aqui, por exemplo, destruir o meio ambiente, poluir, etc. Às vezes muitos espíritos muito inteligentes intelectualmente poluem, matam, desperdiçam, imagina. E aí você vai para um planeta e te falta tudo lá, você não consegue trabalhar, e aí você dá o valor àquilo que você está desperdiçando aqui. Por exemplo, então isso acontece, essa troca, esse intercâmbio de espíritos acontece. Pergunta 5. Espíritos originários de outras plagas, regiões costumam estagiar na Terra em encarnações de exercício evolutivo? Espíritos de fora vêm também? Isso acontece com frequência, de vez que muitos espíritos superiores reencarnam no planeta Terra a fim de colaborarem na educação da humanidade. As criaturas inferiores costumam aí sofrer curtos ou longos períodos de exílio nas elevadas comunidades a que pertencem, pela cultura e pelo sentimento, porquanto a queda moral de alguém tanto se verifica na Terra quanto em outros domicílios do universo. A lei é igual para todo mundo. Pergunta 6. Considerando-se a enorme distância geométrica existente entre os dois ou mais órbits de um sistema solar ou entre dois ou mais sistemas solares, pergunta-se: os espíritos em seu desenvolvimento evolutivo ligam-se necessariamente a determinados órbits? Em seu desenvolvimento, sim. Qual acontece à pessoa que em determinada fase da experiência física se vincula transitoriamente a certa raça ou família? Lembra do que eu falei? Então você se vincula com uma raça, alguma família, e aí você fica preso ali por um tempo evoluindo com eles. Lembra que eu tentei trazer para vocês a justiça da reencarnação? Por que algumas pessoas têm a reencarnação, né, programada e outras não? Primeira resposta: a população de espíritos do planeta era muito grande e a população para encarnar era muito pequena. Então alguns espíritos tiveram mais oportunidade de encarnar do que outros.
E esses que tiveram mais oportunidade de encarnar evoluíram mais, se desenvolveram mais. Mas não era espírito suficiente para estar no plano espiritual programando a reencarnação. Então a população foi aumentando e aí começaram a encarnar automaticamente. O espírito que encarna hoje sem a mentorização, ele vai ter a mentorização no futuro. Assim como nós, que hoje temos a mentorização para encarnar, não tivemos no passado. Então a justiça é a mesma, depende do teu mérito, depende da tua condição, da tua afinidade fluídica para encarnar numa família, numa condição que tem a mentorização. Se você não tem isso ainda, você vai continuar encarnando compulsoriamente, né, ou através da natureza, junto com aqueles espíritos que você se afiniza, que também não tem condição ainda de programar. E aí você vê, né, nas mesas mediúnicas, mesa de desobsessão, né, o espírito vem arrependidíssimo de ter abandonado os 5, 6 filhos dele aqui. Né? Você vê, né, a maioria das crianças, né, com dificuldade de aprendizado, de criação, etc., tem problema familiar. A maioria não tem pai. E uma grande parte nem mãe. Quem cuida é a avó, a tia, etc. A gente vê isso na prática. Quem trabalha em casa, né, de atendimento, em orfanato, asilo, comunidade, você vê isso. A maioria não tem pai, os pais abandonam mesmo. Uma grande parte não tem mãe, ou a mãe é muito infantil, não consegue criar ainda, e é quem cria a avó, a tia, etc. Então você vê esses pais depois voltando, né, nas mesas, etc., na dor deles, né, ou mesmo durante a encarnação, hein? Muitos durante as crises aqui, depois que cai em si, que amadurece, né, a capacidade, a primeira coisa que fala é quantos filhos que eu tive, eu abandonei, como é que eles estão, como é que minha filha ficou, e que se perdeu, a dificuldade que ela teve. E esses espíritos, quando desencarnam, vão preparar a próxima encarnação, onde que vocês acham que eles vão querer vir? No filho dos 10 que deu certo? Ou justamente naqueles que mais sofreram e que se perderam? É óbvio que eles vão querer vir pela dor dele, pelo arrependimento, pela culpa, naquele que mais sofreu, cara. Então, daqueles 10 filhos, aquela filha que sofreu, que teve filho muito jovem, que tem um monte de filho, que se perde, ele vem justamente ali. Não, eu quero voltar lá porque eu vou amá-la, que eu vou socorrê-la, que eu vou. E aí você vê que o ciclo se repete. As famílias com dificuldade recebem filhos com dificuldades, que vão ter netos com dificuldades e avós com dificuldades. Tudo por quê? Porque o meio pesa muito e os espíritos pedem para voltar ali para tentar recuperar o meio que ele também foi parte. Porque quando você abandona os filhos, a chance de ter problema no futuro é muito maior. Quando você desperdiça, quando você desmata, quando você polui, né? Aí eu estou falando de tudo, não é só família, né? É o ambiente como um todo. E aí todos os males provenientes daquela fábrica que polui, né? Daquele câncer que você provocou, daqueles empregados que você explorou, onde é que você quer vir? Não, eu quero voltar, quero programar, vir ali, ou eu vou ficar afinizado aqui perto e vou encarnar ali para tentar recuperar o erro que eu cometi. Porque meus netos, meus bisnetos estão sofrendo com isso. Então a gente vê como é essa justiça de Deus. Como são essas escolhas? Como que isso acontece? Então essa entrevista de André Luiz, né, são muito mais questões, né? Ela é muito interessante nesse aspecto, porque eu acho que ela é muito mais prática, né? Ela vai até a pergunta 32. Nós paramos aqui na pergunta 6, eu li a 25, né? Então, essa justiça da reencarnação, ela está muito ligada à natureza. Hoje você é mentorizado, mas no passado você não foi. E outros espíritos estavam sendo. Né? Os Santo Agostinhos da vida, os Gandhis, os grandes nomes. E hoje os espíritos não estão sendo mentorizados, mas no futuro serão. Hoje você olha as famílias desestruturadas, com problemas, né? Você olha as regiões desestruturadas, os países desestruturados, mas esses países vão ser países evoluídos no futuro. Quando? Quando os espíritos que encarnarem ali conseguirem criar um modelo de mudar o ambiente, de mudar a perspectiva, de mudar o plano espiritual que está ali também, que você não tenha dúvida. Imagina a guerra que não tem na Palestina até hoje, judeus, islâmicos, né, cruzados, imagina o que não acontece no plano espiritual. Então, quanto mais oportunidade de encarnação tiver, por mais que seja difícil, por mais que os espíritos tenham ainda na fase primária, e quanto mais tempo ficar na carne, melhor para o planeta. Melhor para sua família, para sua cidade, para o seu estado, para o seu país, para o seu continente e para o mundo. Então a vida ela é muito importante. A encarnação é o fato fundamental para a evolução do planeta. E está acabando o nosso tempo. Queria realmente que vocês estudassem, né, voltassem a ler aqui o Livro dos Espíritos, as questões até 343, a entrevista de André Luiz,
pedindo novamente aos nossos mentores, né, aos nossos anjos da guarda, aos espíritos superiores, que nos dê essa harmonia, essa paz, essa condição de aprendizado, discernimento, de conhecimento de tudo que nós passamos hoje, que nós estudamos hoje. Já fizemos um estudo detalhado, né? Lendo as questões, que não é comum eu fazer. Normalmente, quando eu estou aí na casa com vocês, eu faço mais. Mas aqui, tendo o livro perto, tendo a entrevista, tendo a internet para suportar, acho que foi mais gostoso o estudo e mais detalhado. Então, muito obrigado pela atenção. Acabou meu tempo, já passei alguns segundos, e agradeço muito a vocês por mais esse convite. E espero logo, logo estarmos juntos aí novamente. E quinta-feira, vocês sabem, continuo ao vivo, continuem participando, muita gente aí do Núcleo liga, e eu acho maravilhoso. Quintas do Evangelho do MAP, quinta-feira, 2 horas da tarde, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, ou pela internet. Um beijo enorme para todos vocês.